Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não, nessa manhã de sábado. Agora nós temos 27 graus aqui em Natal, com sensação térmica de 27 mesmo. Eu acho que não, hein? Eu acho que a sensação térmica está um pouco mais baixa, porque nós temos 27 km por hora para os ventos normais, com rajadas de 35 km por hora. Isso normalmente dá uma esfriada por aqui. Bom, chegando com um tema em busca de concentração, realmente aí a gente teve essa pandemia de Covid-19 trazendo, dentre outras coisas, uma mudança brusca, né, de aproveitamento do tempo. A gente tem agora mais de 4 meses dessa pandemia oficialmente no Brasil e nesse período, então, os horários de trabalho, de atividade física, de lazer mudaram completamente. Alguns até desses horários deixaram de existir. Bom, só que a existência de alguns horários livres, especialmente, né, no que antes era dedicado ao lazer, esse foi o que mais foi prejudicado, esse lazer fora de casa, né, foi preenchido nesse período, então, ao longo desses 4 meses, das mais variadas formas, né? Primeiro, houve aquela epidemia de lives que, pelo menos para mim, enjoou rapidinho. Depois, experiências culinárias, de jardinagem, mesmo de exercícios físicos feitos em casa. A gente viu muito povo publicando isso nas redes sociais. Mas e a leitura? A leitura, por incrível que pareça, sofreu muito neste período, né? E eu estou falando aqui de qualquer leitura, seja a técnica, aquela que a gente faz ligada a uma profissão ou ao estudo, né? Para quem é estudante ou está se especializando aí em alguma coisa, seja aquela por puro prazer mesmo, que é a de ficção ou até de autoajuda, sei lá. O problema foi um só, é que a capacidade de concentração ficou muito diminuída num período em que a gente tem saudades do que fazia antes, né? Do que fazia até o ano passado, principalmente. Nesse ano já as coisas começaram a mudar em alguns cantos mais cedo. E também por causa das muitas incertezas a respeito do futuro. E o futuro aqui que eu estou falando, que seja entendido como o dia de amanhã mesmo. Já que é quase que impensável você planejar mais à frente. Por exemplo, o que faremos no próximo mês, dá para apostar no que a gente vai fazer no próximo mês, do fim do ano? Não dá, né? E olha que, nesse caso, os livros, nesse período, eles são bem acessíveis, né? Certamente você tem alguns livros em casa, talvez que nem tenha lido ainda. Eu tenho vários, muitos, né? Mas até pela internet você tem como baixar, pagando, baixar gratuitamente, né? Tem acesso às bibliotecas do mundo todo, muito conteúdo grátis. Tem até como fazer isso ilegalmente também, infelizmente, mas tem, né? E claro que se você quiser comprar um livro físico, também chega na sua casa. Todas as livrarias tem, inclusive aqui em Natal, o pessoal tentando empreender uma forma de entrega. Agora as lojas já estão voltando aqui, dá até para comprar alguma coisa, né? Então, em 15 de julho agora, né, o Miami Herald, que é o grande jornal lá da Flórida, publicou uma reportagem de Connie Ogle com o título Has COVID-19 Crushed Your Concentration? Here's how to read more during the pandemic. Que é algo como a COVID-19 acabou com a sua concentração. Aqui está como você ler mais durante a pandemia. Realmente um problema grave. Tiro por mim que gosto de ler, mas achar concentração para ler foi difícil. O máximo que eu fiz foi ler notícia, né? Leitura mesmo, fiquei devendo, né? Consegui acho que alguns dias e olha lá. Bom, então vamos para essas dicas que o Miami Herald trouxe, né? Trouxe para a gente conseguir a concentração correta, para voltar a ter aquele cérebro, e vamos lá. A primeira dica parece a mais simples, mas também a mais difícil, que é deixe o celular em outro cômodo. Segundo a reportagem, essa é a regra número 1, porque, olhem bem, gastamos metade do nosso tempo
apenas rolando a tela do celular lá nas redes sociais. Quer dizer, não é nem lendo uma coisa específica. Se o celular ficar ao alcance, a tentação de entrar numa discussão política no Twitter, e olha que a gente tem muitas lá, vai ser grande. Então relaxe. Lembre-se que quando você largar o livro, a briga ainda vai estar lá, né? Você não vai perder nada, você vai poder passar o restante do tempo brigando lá no Twitter, no Facebook, ou até com as hashtags no Instagram. Bom, no 2, né, a segunda dica, não leia um livro no celular. Ora, se a primeira dica é deixar o celular em outro cômodo, apesar de que em tempos normais isso não seria um pecado, porque você carregar um livro no celular é super prático. Quando você numa sala de espera, por exemplo, você abre o celular e já vai ler algumas páginas daquela história que você está acompanhando. Em tempos de dificuldade de concentração, isso seria a maior autossabotagem possível. Por exemplo, saiu a contagem diária do coronavírus, vai aparecer para você, você vai interromper a leitura. Tem mais uma briga de máscaras não sei onde, você vai interromper a leitura, né? Ou chegou a notificação daquele joguinho online que você adora, pronto, vai interromper a leitura. Então aí é tchau e bênção para a leitura, não tem mesmo concentração que resista a esses atrativos, né? Essa ruma de notificação lhe chamando. Então, a segunda dica é essa. A terceira é escolha um horário específico para a leitura. Antes de dormir já nem é uma grande escolha, porque como a ansiedade anda muito em alta e a ansiedade é muito exaustiva, você provavelmente vai apagar depois de 5 minutos de leitura. E pior, né? Não vai nem lembrar de onde é que parou, porque vai apagar mesmo. Então, uma dica de horário que o Miami Herald traz é você ler junto, por exemplo, com o café da manhã. Eu gosto até dessa leitura antes do café da manhã. Ou até 1 hora após o trabalho, né? Terminou o trabalho, em até 1 hora você senta ali e faz a sua leitura. Ele ainda dá a seguinte dica para você retomar essa concentração, que é quando você finalizar um capítulo ou 2, né? Vá assistir TV, né? Largue o livro, não se force tanto. A quarta dica é... Bem, tá certo, leia na cama também. Apesar de que você deve apagar, e esse não deve ser o horário principal para leitura, mas ler umas pagininhas pode, enfim, fazer você esquecer que não corta o cabelo desde março, e essas coisas do tipo que povoam a mente ansiosa antes de dormir. Quem é ansioso sabe, às vezes você tá super cansado. Parece que quando chega a hora que você apaga a luz, você começa a pensar em tudo que deu errado antes do dia de hoje, né? E tudo que você tem que fazer no dia seguinte para corrigir os erros de hoje, já pensar se isso vai dar certo ou não. Então, pronto, acabou o sono ali. Então, em vez de ficar pensando nessa ruma de besteira que a mente ansiosa produz, é melhor pegar e ler umas pagininhas do livro realmente. Você vai conseguir avançar rumo a essa concentração. A quinta dica é escolha livros menores, né? Não no tamanho em si, mas no número de páginas. Né, livros mais curtos, que não é hora agora de lidar, por exemplo, com um livro que eu venho lutando há um bom tempo, Os Miseráveis, de Victor Hugo, né, eu ganhei a versão em inglês, Victor Hugo escreveu em francês, né, então já é um desafio fazer a tradução para o inglês, e como é um livro lá de 1848, o inglês é arcaico. Essa versão que eu ganhei é até melhor, porque tenta superar muito isso, né, a tradutora teve um trabalho excelente. Mas ainda assim, Victor Hugo é um autor que se volta muito para descrever outras coisas que não a história. E tem mais de 1000 páginas, né? É uma luta. Então, você deve tentar outros livros mais curtos, livros normais, que tem no máximo 200 páginas, né? Em geral, 100 e pouca, 200 páginas. Tem também os contos, que são bem mais leves, normalmente chegam ali a 100 páginas. Então, embrenhar para um livro mais curto pode ser o sopro que faltava para que o seu cérebro pré-Covid-19 volte a dar as caras, né? Aquele cérebro que sentava, lia, concentrava, beleza. A sexta dica é não esqueça da ficção. A gente sabe que livros técnicos não são tão empolgantes, né? Alguns até são.
Eu que leio aqui as polêmicas do direito, de vez em quando tem livros assim que eu tenho até vontade de ler de novo, do tanto que teve polêmica dentro que eu gostei. Mas não, essa não é a realidade da maioria. Então, de repente, um clássico de literatura pode ser a grande pedida para mergulhar em outro mundo. Ou talvez até novas histórias ou novos autores sejam mais a sua praia aí, romance, fantasia, aventura, terror. Eu não gosto muito, mas quem gosta adora. Ficção científica, distopias. O que importa mesmo é você ser levado para uma outra realidade. Esquecer essa aqui e, enfim, achar a sua concentração. E como o livro é muito capaz de levar para essa viagem, é o ideal, então, você não esquecer na hora dessa concentração, de buscar essa concentração, tentar um livro de ficção. A 7ª dica é, se você tem que ler um livro grande, pode ser esse o seu problema atual, você precisa separar um tempo para começar. Não tem jeito, né? Marque um dia e o Miami Herald ainda diz que você, além de marcar o dia, deve separar umas 2 horas para esse início de leitura. Porque aí, enfim, você vai mergulhar no livro mais volumoso. Porque se o livro é enorme, você lê bem pouquinho de início, você não vai nem começar a entender a história. Né? Então, para você querer continuar, ter aquele gostinho de quero mais, o Miami Herald, então, já dá essa dica. Se o seu caso é um livro grande, que você separe um tempo para marque o dia, né? Marque lá 2 horas para, enfim, começar. A 8ª dica, né? Experimente contos, que de certa forma vai junto com a 5ª dica, que é para tentar os livros mais curtos. Mas sim, os livros de 300 páginas podem ser, né, a sua paixão. Aquele livro, o que eu chamo de livro normal, né, o livro tradicional. Mas a coisa não está andando quanto à concentração. E às vezes nem esse livro de 300 páginas vai rolar. Então, se você nunca testou, que tal experimentar um pequeno conto? Eu vou recomendar aqui um que li por obrigação, ainda no tempo de escola doméstica, mas que é maravilhoso, apesar do português arcaico, que às vezes me fazia parar para ir para o dicionário. Mas a história é uma delícia, né? Que é O Alienista, de Machado de Assis. Eu acho que não chega a ter 100 páginas esse livro, ele é bem curtinho. E é a história de um conto machadiano, né? Acerca de um psiquiatra e a repercussão dos seus estudos numa cidadezinha brasileira. É muito legal, gente. Quando tudo que ele faz tem repercussão na sociedade. Eu fico impressionada como Machado de Assis escreveu suas histórias há tanto tempo e elas continuam atuais. Então vale a pena aí, a dica é essa. Se você não quer experimentar outros contos, claro que certamente tem muitos bons contos no Brasil. 9, escute um audiolivro. Nem é muito minha praia, mas melhor do que nada. É você ouvir, por exemplo, um livro no carro, especialmente se a ideia é reconquistar a concentração. A Forbes, por exemplo, revelou que esse tipo de livro teve aumento de 25% nas vendas em 2018, atingindo quase $1 bilhão. E dá para ouvir até fazendo uma caminhada, sem você ter o risco de cair, que seria o caso de você ler o outro tipo de livro. Então é uma vantagem em relação ao livro físico, né? Aquele livro de leitura mesmo. 10ª dica, já correndo aqui que o tempo está indo embora. Aceite desistir. Se você leu lá, por exemplo, umas 50 páginas, não gostou do que leu, abandone o livro. Permita-se abandonar o livro, coisa que eu não faço, mas em busca da concentração deve ser feito. Certamente você vai encontrar coisa bem melhor para ler. A gente tem um universo enorme, né, de opções. E a última dica, 11ª dica, é junte-se a uma comunidade de leitores. Há várias online. O próprio Miami Herald tem um grupo no Facebook chamado Miami Herald Books, para quem gosta de ler em inglês, onde é possível postar perguntas, memes, recomendações. Mas se o seu negócio, eu imagino que é o português mesmo, há vários grupos no próprio Facebook que seguem esse modelo. É só pesquisar lá livros e achar a lista de grupos, começar a investigar cada um para se engajar nas discussões que você achar mais interessantes, ou seguir livrarias. Eu sigo a Saraiva, por exemplo, tem sempre umas coisas bem interessantes também na postagem. Bom, é isso, minha gente, espero que vocês tenham gostado. Esse podcast ajude todo mundo a voltar a ler como deve ser, que ler é muito importante, ler é um exercício maravilhoso para o cérebro, acalma, amplia vocabulário, amplia visão de mundo. E a gente está precisando disso numa época em que a gente vive tanto entre 4 paredes.
Renovo o convite para sábado que vem, às 10 da manhã, sobre outros assuntos. E amanhã, domingo, 10 da manhã, sobre futebol. Até lá.